Sabe aquela pergunta que sempre aparece nas conversas sobre fé e que divide muita gente? Pois é, uma vez que uma pessoa é salva, essa salvação está garantida para sempre, aconteça o que acontecer? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das questões mais importantes da vida cristã. Olha, a ideia de uma vez salvo, sempre salvo é sem dúvida muito reconfortante. Mas a pergunta que fica é: será que a jornada da fé é um evento único, um carimbo no passaporte, ou ela exige uma caminhada constante, uma perseverança? A visão católica sobre isso é bem interessante e nos dá uma perspectiva diferente. Para a gente conseguir desvendar essa questão, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos entender a diferença entre esperança e presunção. Depois, vamos ver por que a salvação parece mais uma jornada do que um ponto de chegada. A gente vai explorar como o pecado mortal pode ser um desvio bem perigoso nesse caminho, mas, e isso é importante, como a confissão nos coloca de volta nos trilhos. E por fim, como podemos caminhar com uma esperança cheia de confiança. Então, nosso ponto de partida é uma distinção que, na verdade, ilumina toda essa conversa. A diferença fundamental entre ter esperança em Deus e presumir, ou seja, tomar como garantida a nossa salvação. Aqui a gente vê duas atitudes que são completamente opostas. De um lado, a esperança, que é uma virtude, é a atitude de confiar ativamente na graça de Deus para continuar caminhando. Do outro lado, a gente tem a presunção, que a igreja chega a considerar um pecado. É aquela atitude de quem trata a salvação como um direito já adquirido, sabe? Uma posse garantida, e não um presente que a gente precisa cuidar. E essa ideia não é de hoje, ela está bem enraizada nos ensinamentos da igreja. O Concílio de Trento, lá atrás, já alertava contra essa certeza absoluta. E o objetivo não é criar medo, não. É para nos lembrar que a nossa confiança tem que estar sempre na fidelidade de Deus, e não na nossa própria capacidade. A graça de Deus está sempre disponível, a não ser que a gente, por escolha própria, decida abandoná-la. Ok, se a salvação não é uma posse que a gente guarda no bolso, então o que ela é? A teologia católica usa uma analogia bíblica muito poderosa para nos ajudar a entender isso, a jornada do Êxodo. Essa analogia é fantástica. Pensa só, a escravidão no Egito é o pecado. A travessia do Mar Vermelho representa o batismo, que nos liberta e dá início à nossa jornada. Mas o ponto crucial é que a viagem não acaba ali. A vida cristã é como a travessia do deserto. Um tempo de caminhada, de provações, em que a nossa fidelidade de cada dia é o que nos faz avançar em direção à terra prometida, que é o céu. E aqui está o pulo do gato. Nem todo mundo que saiu do Egito chegou na terra prometida. A Bíblia é bem clara ao mostrar que muitos ficaram pelo caminho por causa da desobediência e da falta de fé. A libertação inicial não foi um ingresso com entrada garantida. Era preciso perseverar na caminhada. E São Paulo pega essa lição do Êxodo e traz direto para a vida do cristão. Ele usa a história dos israelitas como um grande alerta contra o excesso de autoconfiança. A mensagem é um antídoto direto contra a presunção. A vida de fé exige uma vigilância constante e a humildade de saber que a queda é, sim, uma possibilidade. Certo? Então, qual é o principal perigo nessa jornada? A doutrina católica identifica o pecado mortal como o ato que pode, de fato, quebrar nossa relação com Deus. Um pecado mortal não é um deslize qualquer, um acidente de percurso. É uma escolha consciente, séria e grave contra Deus. As condições para ser um pecado mortal são bem específicas. O assunto tem que ser grave e a pessoa precisa saber que o ato é errado e, mesmo assim, escolher fazê-lo livremente. É um ato que basicamente corta a conexão da alma com a graça de Deus, que é a vida de Deus em nós. Esse é um ponto-chave que muita gente não entende direito. O Concílio de Trento explica que é possível alguém continuar acreditando em Deus, na doutrina, ou seja, não perder a fé, mas ao mesmo tempo, por um ato grave e deliberado, destruir o amor, a caridade e a graça na sua alma. A fé continua lá, como uma estrutura, mas a vida divina que animava tudo aquilo se apagou. Então, se o pecado mortal é como um naufrágio nessa viagem espiritual, existe um bote salva-vidas? A resposta é um grande sim, o sacramento da penitência, que a gente conhece como confissão. Essa metáfora dos antigos padres da igreja é muito forte. Pensa assim, se o batismo é a primeira tábua que nos coloca no navio da salvação, a confissão é a segunda tábua, aquela em que a gente pode se agarrar se cair na água por causa do pecado mortal. É o caminho normal que Cristo deixou para a gente restaurar a graça que foi perdida. E os efeitos desse sacramento são muito profundos. Não é só um alívio psicológico. É uma verdadeira ressurreição espiritual. A graça restaurada, a relação com Deus e com a comunidade é curada e a pessoa recebe uma força nova para continuar sua jornada de fé. É de verdade um recomeço.
Então, qual é a conclusão disso tudo? A perspectiva católica não nos chama para viver com medo paralisante de perder a salvação, de jeito nenhum, mas sim para cultivar uma esperança vigilante. Essa passagem de São Paulo resume tudo perfeitamente. Esse temor e tremor não é ter medo de Deus, mas sim ter um respeito profundo pela seriedade da salvação e reconhecer a nossa própria fraqueza. Ao mesmo tempo, a nossa confiança total está em Deus, que está trabalhando ativamente em nós. É uma cooperação, o nosso esforço é real, é necessário, mas é a graça de Deus que torna tudo possível e eficaz. No final das contas, essa visão toda nos convida a uma reflexão bem pessoal. Não se trata de duvidar da bondade ou do poder de Deus, mas de avaliar a nossa própria resposta a esse presente que Ele nos deu. A pergunta final muda de "será que eu estou salvo?" para algo como "eu estou caminhando com Deus hoje em fidelidade e amor? Nesta jornada em direção à vida eterna?"